Êxodo, capítulo 3, versículo 13 a 14. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14. Tudo é pela fé. Então você dá um passo de fé e você diz: eu vou pisar na terra santa. E Deus é que vai dar os meios, como vai ser. Ele que vai fazer, a gente não sabe como. Eu não tinha a mínima ideia de como é que eu ia um dia chegar lá. Mas Deus criou os meios para que eu pudesse chegar lá com as caravanas, né? Agora em janeiro vai ser a 12ª caravana. Vai ser exatamente essa viagem, Egito e Israel, saindo do Egito para a terra prometida. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14 diz: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que eu lhes direi? Olha a resposta de Deus, versículo 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Senhor, que não fale o homem, que fale o teu Espírito através da minha vida, Senhor. Me coloco totalmente em tuas mãos para buscar direção, a condução dessa palavra do começo ao final. Que fique guardada em nossos corações, no precioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Qual é o seu nome? Nós temos a tradução para o português dizendo: eu sou o que sou. Mas a tradução no hebraico está um pouquinho diferente. E eu quero trazer agora para vocês o significado na língua original. Eu tenho um verdadeiro fascínio para pesquisar o texto na língua original, como se lê na língua original. Então, na língua original, se lê Ere, Ashe, Ere, que significa: eu serei o que serei. Ere, Ashe, Ere, eu serei o que serei. Na tradução para português, eu sou o que sou. Mas no hebraico, como foi escrito, um judeu vai ler assim: Ere, Ashe, Ere, eu serei o que serei. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés: eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Esse é o sentido. Ere, Ashe, Ere, eu serei o que serei. Eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Na enfermidade ele vai ser o quê? O médico dos médicos. Na justiça ele vai ser o quê? O justo juiz. Nas grandes batalhas da sua vida ele vai ser o quê? O Senhor dos exércitos. Para enfrentar as trevas, ele é a luz. A sabedoria vem dele, do alto. Ele é. E ponto final. E sabe, esse Deus que se apresenta dizendo: eu serei o que serei, Ele espera de mim e de você um relacionamento. Ao contrário dos deuses pagãos, que são distantes, que são frios, que são cruéis, vingativos, o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que ama,
um Deus que se importa, um Deus que protege, um Deus que cura, um Deus que salva, liberta, que tira do cativeiro. Um Deus que estava incomodado com o cativeiro com que aquelas pessoas estavam. Então, Deus espera de mim e de você um relacionamento pessoal com Ele. Vamos colocar novamente o texto. Então, todas as vezes que você lê Êxodo capítulo 3, versículo 14, na língua original no hebraico está escrito assim: Deus disse a Moisés, agora Deus falando com Moisés. Esse é o contexto de uma sarça. Moisés está diante de uma sarça que queimava e não se consumia. Uma murta, um pequeno arbusto fragilíssimo, que em fração de segundo seria destruído, extinguido pelo fogo. Mas a sarça continuava viva. Isso impactou profundamente Moisés. Ele morou 40 anos no Egito, foi educado no Egito, cursou a faculdade em Alexandria, no Egito, conhecia a ciência, matemática, engenharia, história e tantas graduações, e viu deuses, o Deus Ra. Até hoje, eu ainda vou filmar para vocês, eu vou parar para filmar para vocês, porque eu não entendo por que a Avenida Litorânea está cheia de deuses egípcios. Somente pessoas atentas à história sabem disso. Mas eu vou filmar para vocês. A litorânea começa lá da ponta litorânea para cá, já com Deus Ra. E vai aparecendo outras figuras estranhas. Se você pesquisar, você vai achar. Por quê? Eu não sei. Quem foi esse engenheiro que colocou deuses egípcios na Avenida Litorânea? Será que fizeram alguma consagração a esses deuses? Um pacto, sei lá? O que Deus Ra tem a ver com São Luís? E o Deus Ra era um dos principais deuses do Egito. Então Moisés foi criado com todos esses deuses. Eles tinham uma imagem, um rosto, um nome. Então quando Moisés vê aquela sarça que ardia e não se consumia, ele fica impactado. Certo, agora, como é o seu nome? Como eu vou te apresentar? O que eu vou dizer para esse povo que está há 400 anos sofrendo nas mãos dos egípcios? O que eu direi a eles? Como eu te chamarei, Senhor? Então o Senhor diz: eu sou o que sou. A tradução no português. Disse mais: você dirá aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou. Mas a tradução no hebraico é: eu serei o que serei. Então a tradução no hebraico ela é muito mais forte, gente. Ele é, eu sou, mas eu serei o que serei, porque Ele é imperiosamente e soberanamente Deus. Eu sou o que você precisar, na hora, no momento que você precisar. Há muitos salmos que falam disso, de um Deus providente, de um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações, nos enfrentamentos, das vicissitudes da vida. Eu serei o que serei, eu serei o teu escudo, o teu galardão, o teu Deus, o teu Senhor, o teu protetor, a minha mão salvadora estará com você. É forte demais, é um Deus pessoal. É por isso que os salmistas, eles usam nos salmos os pronomes pessoais possessivos. É por isso que nós temos que orar os salmos usando os pronomes pessoais possessivos, se apoderando, tomando posse. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu escudo, minha fortaleza, minha rocha, meu abrigo seguro. O Senhor é tudo para mim. É muito forte esse relacionamento com esse Deus pessoal. Então, queridos, um aspecto dinâmico em sermos criados
a imagem e semelhança de Deus. Então imagina isso, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Parte desse dinamismo, entendimento, está conforme nós vamos amadurecendo, crescendo no desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. Você vai viver e está vivendo uma profunda evolução espiritual. Você está alargando o seu conhecimento, você está aprendendo mais sobre Deus, sobre as Escrituras, nas línguas originais. Então isso vai trazendo para você um conhecimento. Gente, coisa boa é quando você vem a um culto e você aprende algo na língua original. E você sai do culto, eu aprendi hoje algo novo. Já tinha lido o texto na tradução em português, mas quando a gente vai lá nas raízes do original, olha como está no texto original. Eu quero profetizar a sua evolução espiritual, o seu amadurecimento, na medida que você vai se relacionando com Deus e Deus vai se revelando a você. E no nosso relacionamento com os mistérios de Deus, o veículo usado para a evolução desse relacionamento, frequentemente expressado pela busca do profundo entendimento e pela interpretação e reinterpretação do que está escrito no texto nas línguas originais. Então, reinterpretando, eu sou o que sou significa, eu serei o que serei. Você deveria estar anotando isso na sua Bíblia para você não esquecer. Eu anoto tudo, porque já não sou mais um menino, então tem que anotar, porque para relembrar, né? Eu serei o que serei. Isso deve ocorrer tantas vezes quantas forem necessárias, para compreender e fazê-la chegar ao coração humano. Então o texto de Êxodo 3, versículo 14, nos traz a consciência que o entendimento de Deus está constantemente em movimento. O entendimento sobre Deus está constantemente em entendimento, porque por mais que você estude exaustivamente a Bíblia, você vai se surpreender. Você não entendeu ainda tudo sobre a Bíblia. Nós ainda estamos anos-luz de distância de entender tudo, gente, é muito profundo. Então, na medida que Êxodo 3,14 traz a consciência do entendimento sobre Deus, eu sou o que sou, ou seja, eu serei o que eu serei para você, eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Então, Moisés, nesse episódio da sarça ardente, já antecipando o desafio que os israelitas enfrentariam, a partir do modo de como deveria se relacionar com Deus, porque eles também queriam saber qual é o nome desse Deus. Pelo Deus que responde com a descrição Yahvé, Axé, Yahvé, eu serei o que serei. Esse diálogo é uma lembrança de confluído e constantemente evoluído nosso relacionamento com Deus. Nós podemos vir a entender de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que nós estivermos vivendo. Por exemplo, explicar sobre Deus para os indígenas. A primeira vez que eu preguei para os indígenas foi chamando Deus de Tupã, porque eles conhecem Deus lá como Tupã. É tanto que a saudação, a paz do Senhor, na língua tupi-guarani é Tupani-Caturral, a paz do Senhor. Então você chega para o indígena e diz Tupani-Caturral, a paz do Senhor. Então aí eles vão ter que entender assim, Tupã, porque Tupã amou o mundo de uma tal maneira e deu o seu filho unigênito, Tupanzinho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que os indígenas possam entender.
se fazer conhecer. Há situações em que nós somos incapazes de ouvir o chamado divino. Então há ocasiões em que nós nos tornamos sensíveis a esse chamado. Existem tempos nas nossas vidas que nós estamos sensíveis, nós estamos ouvindo. É por isso que quando lá nas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, os ouvidos espirituais precisam estar abertos. Os ouvidos da alma, do espírito, vai além da audição física. Por isso que na carta às 7 igrejas aparece esse versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele está trazendo uma revelação dos últimos acontecimentos. Então, nós precisamos entender, queridos, que uma ideia ou uma teoria sobre Deus pode facilmente se tornar um substituto para Deus. É por isso que não se pode definir Deus em termos de uma ideia, porque se você definir Deus, submeter Deus a uma ideia, eu tenho uma ideia sobre Deus, você vai limitar Deus. Deus é limitável, ele não é uma ideia, ele não é um conceito. Ei, olha, Deus não é um conceito, nem uma ideia. Ele é mais do que isso. Se eu tenho uma ideia, eu estou limitando Deus. Ele é muito mais. Gente, uma das coisas que mais me fascina, eu não sei porquê, na minha infância eu olhava para o céu e eu tinha a impressão que o céu era muito mais estrelado naquela época do que hoje. Eu conseguia ver o Cruzeiro do Sul, eu consegui me fascinar. Naquela época também, na década de 60, 70 e 80, na minha infância e adolescência, se pensava muito sobre o universo. A gente estava muito em voga, Guerra nas Estrelas. Então a gente tinha esses filmes que passavam, essas séries, né? Guerra nas Estrelas e tudo mais. Então a gente, aí no final dos anos 60, o homem foi à Lua, né? Não sei, até hoje tem essa dúvida de que foi ou não foi, né? Mas pessoas acham que realmente foi, né? Pelo menos está lá, né? Na NASA tem a parte da aeronave lá, das coisas que foram, não sei, né? Há pessoas que tentam negar, mas o que me fascina é o tamanho do universo. E eu perguntei para um astrônomo qual o tamanho do universo. E ele sorriu, mas ele respondeu assim: olha, se você pegasse uma nave espacial e rodasse nessa nave espacial na velocidade da luz, 300 quilômetros por segundo, você levaria de um extremo ao outro 10 milhões de anos. Aí eu fiquei de queixo caído, hein? Dá para calcular o tamanho do universo? Você sabe o que a CNN divulgou essa semana? Uma estrela gigante engoliu um planeta. Vocês viram essa notícia? Coisas estranhas estão acontecendo. Já pensou, gente? Uma estrela gigante engoliu um planeta. Será que estamos com dias contados? Não sei, são os últimos tempos. E a Bíblia já previa em Mateus 24 sinais no céu, coisas estranhas, né? O céu, muitas vezes a lua de sangue, tem esse tempo aí da lua de sangue, a lua avermelhada. Nós já estamos vendo coisas estranhas acontecerem, coisas assustadoras. São sinais do tempo do fim. Mas o que nós precisamos entender é que Deus será sempre Deus. Amém? Deus será sempre Deus. E nesse dinamismo, os profetas não tinham uma ideia de Deus. Escuta isso.
Você pode até notar isso, os profetas não tinham uma ideia de Deus, os profetas tinham consciência de Deus. Amém? É muito além do que uma ideia. Uma pessoa não crente diz, eu tenho uma ideia de Deus. Mas nós devemos ter a consciência de Deus. Quem é Deus? Eu serei o que eu serei. E nesse dinamismo do entendimento de Deus, visto da forma como Ele mesmo é, nas diversas vezes que se intitulou, por exemplo, todos nós conhecemos essas expressões: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. São 3 gerações aqui. A citação dessas 3 gerações de patriarcas, ela é proposital, para nos ensinar que Deus, a cada geração, Ele se manifesta. Ele se manifestou a Abraão de uma forma, se manifestou a Jacó de uma outra forma, e se manifestou a Isaque de uma outra forma, mas sempre Deus. É muito curioso, a triunidade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e os 3 são um, a unicidade de Deus, os 3 são um. Jesus mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Também para lembrar-nos de que nós precisamos ser, a cada culto, desafiados a meditar, refletir, pensar, buscar, entender o que Deus significa para nós em cada etapa das nossas vidas. A essência de Deus é imutável. A essência de Deus é o seu amor. E o seu amor não muda, é atemporal, vai além do tempo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 que o amor de Deus nunca acaba, nunca, nunca. É eterno, é infalível. Amém? Mas quando nós nos confrontamos realmente com a busca do entendimento, do significado, da nossa razão, a razão da nossa fé, da nossa esperança, nós crescemos. E a gente vai deixando para trás crenças limitantes. Não podemos limitar a Deus e nem podemos limitar a nossa fé. A nossa fé precisa ser ilimitada. A nossa fé precisa ser sem limites para crer. Eu não tenho limites para crer, eu creio. Você crê. Eu vi um ateu tentando defender o que aconteceu lá no Egito, no Mar Vermelho, foi um evento da natureza, que acontece milhões e milhões de anos, e coincidentemente aconteceu justamente na hora que o povo precisava passar. Aconteceu aquele tsunami que abriu o mar, e eles passaram a pés enxutos. Mas todos nós sabemos que não foi coincidência aquilo, não foi um evento da natureza. Ali foi a mão soberana de Deus abrindo aquele mar. Foi Deus purinho, Deus na sua soberania. E o povo passou a pé enxuto, como nós vemos o relato, gente. Foi daquele jeito que aconteceu. Então você diz assim, eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito no que a palavra de Deus diz. Eu fico com a palavra. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso realmente aconteceu. Porque até hoje tem pessoas tentando negar os fatos, mas as evidências estão lá. Lá no Mar Vermelho, onde aconteceu, no Mar Vermelho existe um cemitério de carruagens, de espadas, de tudo que ficou. Então, o evento de fato aconteceu, gente. Então, Paulo escreveu aos Romanos que a gente precisa renovar o nosso entendimento. Olha só como eu estou entendendo agora. Eu estou entendendo pelo o código no hebraico que o Senhor se manifestou dizendo, eu serei o que eu serei. Eu sou o que sou.
Está na nossa tradução em português. Mas eu serei o que eu serei. Eu serei o seu Deus. Nos dias maus e nos dias bons. Nos dias de vitória ou de derrota, eu serei o seu Deus. Eu estarei com você. Amém? Hoje, eu gravei para o Devocional da 92 o seguinte: que evangelho não significa que você não vai ter problemas, ou que você vai vencer sempre. Mas o evangelho significa que o Senhor será suficiente para estar com você na adversidade e nas vitórias. Então, Ele garantiu a presença dEle. Eu estarei com vocês. Eu passarei com vocês. Eu enfrentarei com vocês. Em Isaías, o profeta, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Olha que coisa tremenda. Moisés passou lá pelo mar. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Passaram pelo fogo, passaram pelo mar, passaram pelos rios. Até o rio Jordão se abriu em várias ocasiões ao longo da Bíblia, porque na época o rio Jordão era um rio caudaloso. E eles passaram a pés enxutos. Então, nós devemos viver um chamado contínuo para buscá-lo. É por isso que nós estamos aqui nessa quarta-feira, para buscá-lo. Nós viemos buscá-lo, apreciá-lo, adorá-lo. Nós viemos receber sua palavra, o entendimento, para desenvolver o nosso crescimento. Então é um chamado contínuo para buscá-lo, porque Ele vai continuar sendo o seu Deus, e Ele vai te alimentar, Ele vai nutrir sua alma, o seu ser, o seu coração, porque você não pode parar de crescer, porque se você parar de crescer, você vai se estagnar. Nós não podemos ser uma igreja de estagnados, de pessoas que pararam no seu crescimento espiritual. Nós precisamos ser uma igreja ativa, que está ativando os seus dons espirituais, que está ativando a manifestação do fruto do Espírito. Uma igreja que ama, uma igreja que pratica a mansidão, a simplicidade, a bondade, a misericórdia, a alegria, o domínio próprio, a longanimidade. Então, uma igreja de pessoas que vão vivenciando no dia a dia da sua vida essa experiência de crescimento e recebendo esse alimento precioso que é a palavra de Deus. Por isso, queridos, o nosso relacionamento com Deus é um processo constante, em expansão, que se desenvolve para o nosso crescimento com o nosso Criador. Então, amado, Êxodo capítulo 3, versículo 14, nos traz a consciência que o entendimento de Deus está em constante movimento, modificando-se à medida que nós somos transformados pela sua palavra. Amém? Mas eu não posso dizer que Deus é um conceito, que Deus é uma ideia. Deus é mais do que um conceito, Deus é mais do que uma ideia. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Amém? Gente, eu quero fechar com um texto. Olha, você sabia, nós não sabemos exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Até hoje existe essa dúvida. Há um forte palpite que foi o apóstolo Paulo. Mas seja quem for que escreveu a carta aos Hebreus, a pessoa era um profundo conhecedor do hebraico, da língua original, e era um profundo conhecedor da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Era um profundo conhecedor do Pentateuco, profundo conhecedor do hebraico. E eu quero fechar a mensagem de hoje com o que o autor aos Hebreus escreveu sobre Deus, sobre a teologia, sobre Deus. Olha o que ele escreve. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Olha só, Hebreus capítulo 1. Olha, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E hoje como é que é? Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho,
Nós conhecemos hoje o Filho. Naquela época eles não conheciam o Filho. O Filho nós conhecemos agora com o Novo Testamento. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Olha o tamanho do universo, gente. Levaria 10 milhões de anos para a gente ir de uma ponta a outra. O Filho, olha que lindo essa descrição sobre a divindade do Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente do que eles. Amém? Então, o autor aos Hebreus está falando sobre a divindade de Jesus. E o apóstolo João vai escrever o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é o Verbo. Jesus esteve no princípio. Jesus estava com Deus quando disse: haja luz e houve luz. Quando ele criou o homem, façamos o homem, está no plural, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo, presente na criação, presente em toda a história da sua vida. Você sabia que quando você nasceu, você que nasceu nesse mês de maio, quando você nasceu, você foi celebrado, você foi amado. Houve uma festa no céu com o seu nascimento. O Senhor te celebrou, o Senhor te abraçou, o Senhor comemorou o seu nascimento. Você é obra-prima das mãos de Deus. Você é uma bênção. E Deus será sempre Deus, nos dias bons e nos dias maus. Ele é o Yahvé, o Senhor. Eu serei o que serei. Eu sou o que você precisar, na hora que você precisar. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu poder renovador e restaurador, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, dando-lhes força e graça em nome de Jesus. Assim nós oramos por fé e agradecemos no nome sublime, muito amado de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.